Ageu, capítulo 1. Capítulo 1. E o verso de número 2 diz assim, acompanhe comigo, por bondade. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saquitel furado. Obrigado, Jesus, pela Bíblia, pela tua palavra. Ô Jesus, cuida mesmo, Jesus, cuida mesmo. Nós precisamos que deste púlpito aqui só saia Bíblia, só Bíblia. Não deixa sair nada a não ser a tua palavra. Que quando, por um erro meu ou por um erro de alguma outra pessoa, vier algum visitante aqui, alguém que tenha dentro, escrito num papelzinho ou no seu celular, algo que não é tua palavra, Deus, não deixa a boca dele abrir. Não deixa a boca dele abrir, que daqui saia só a Bíblia, Deus. E hoje, a tua infalível palavra, eu creio, que ela vai cumprir o papel pelo qual ela está sendo enviada. Desperta a tua igreja, acorda a tua igreja mais uma vez. No nome de Jesus, que venha com autoridade, com intrepidez, com unção, com revelação, e sobretudo, Deus, com muito amor. Eu oro para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Olha para cá, Ageu, Deus usou Ageu, foi um profeta. Vou resumir aqui o contexto, só para você se ligar. O povo tinha acabado de sair de um cativeiro, e estava lá reconstruindo a vida. É esse que é o contexto, tá? Bem simples. E Ageu escreve assim, chega para o povo, né, pela parte de Deus, fala assim, a gente tem que reconstruir a casa de Deus. Vocês estão preocupados com a casa de vocês? Com a textura que você vai passar na parede? Com o quadro? Com o sofá? Vocês estão preocupados muito mais com a casa de vocês. E a casa de Deus que está em ruínas? Aí Ageu vai e continua. Então eu vou te explicar. É por isso que vocês comem, e nunca está satisfeito. Por isso que vocês bebem e sempre está com sede. Põe roupa e está com frio. Trabalha, e o dinheiro que vocês ganham é a mesma coisa de colocar dentro de um saco furado. Você nem vê. É lógico. Está preocupado mais com suas coisas que com as coisas de Deus. Está preocupado em, a minha tradução usou essa palavra, apainelar. É a espiritualidade egoísta, né, irmãos? Essa aqui é a espiritualidade egoísta. Não é? Um dia nós vamos entender mais sobre os danos que a igreja neopentecostal deixou como herança. Neopentecostalismo, irmãos. Eu não estou falando de uma denominação, não. Para. Estou falando de um movimento. Amém? É isso que eu li, é isso que está escrito. O que nós vamos aprender aqui hoje? A igreja do Senhor Jesus é para os doentes? É para os doentes, irmãos? Lógico. O próprio Jesus falou. Eu vim foi para os doentes. A igreja do Senhor Jesus, quem chegou na igreja, eu já estou levantando a mão, tá? Quem chegou na igreja, tipo, com a necessidade de ir para o CTI espiritual? Quem foi aqui, hein? Eu foi para o CTI espiritual, eu estava desse jeito. Cheguei aos pés de Jesus assim. Centro de tratamento intensivo. É a igreja do Senhor Jesus? É. Sim ou não? É. Mas sabe qual que é o problema, irmãos? Você
é responsável. Por isso que Deus mandou essa palavra para a gente. Não há problema nenhum em trabalharmos na ótica da igreja, produzir milagres, da igreja ser um lugar para milagres. É bíblico, irmãos. A gente crê demais nisso. O problema é que o hospital, olhe para o pastor, essa mentalidade de hospital, ela rouba muitas vezes a identidade da igreja. Porque olha aqui, a pessoa vem, eu estava morto, cego, nu e desgraçado. Não é assim? Ó, encontrei com Jesus. A obra de restauração, arrependimento, libertação, cura, não é? Milagres, tudo, não é isso? Amém, irmãos? Só que a obra não pode parar aqui. Aqui eu estou onde? No hospital. Sim ou não? Mas, e a missão da igreja? Onde é que fica a missão da igreja? O hospital não é o fim, não é o término dessa jornada. O hospital é simplesmente uma fase, onde que a pessoa que está destruída, porque Satanás rebentou com tudo lá, aqui ela é curada, restaurada, aqui ela tem as escamas dos olhos que são tiradas. Aconteceu comigo, com você. Só que a maior parte fica no hospital, não quer sair do hospital. O Espírito Santo está falando assim, alta, filho, você já teve alta. Ah não, deixa eu ficar mais um pouquinho, põe um soro aqui em mim. Ô pastor, ô irmãos, muitos aqui vão ser pastores, eu digo assim, pastores pregadores. Amém, irmãos? Porque a pessoa prega não garante que ela é pastor. Você está entendendo, não é? Mas é muito curioso. A gente que prega, muitas vezes aí vem. Sabe aquela... Aqui acontece muito pouco, viu, irmãos? É mais nas outras igrejas, tá? Ô pastor, ora para mim de novo. Eu falei, menina, eu orei para você no início do culto. Mas eu acho que não pegou, pastor. Mais uma vez. Aí está aqui, o Adeli. Aí vem, a Adeli vai, põe a mão e ora. Aí eu falo, graças a Deus. Aí que eu estou indo embora, me para ali no meio do corredor. Pastor, ora para mim. Eu falei, o Adeli já orou. Pastor Adeli já orou. Não, mas tem que ser você. Ah, irmão, está no hospital, irmãos. Deus já deu alta para tantas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui é real, todos nós precisamos. Não é? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não é verdade? É. Agora, a missão, que é a identidade da igreja. O hospital é característica, mas a identidade é a missão. Enquanto a igreja não entender isso, vão ser ministérios irrelevantes, irmãos. É mais uma porta com o povo gritando, fazendo barulho, e quem está lá fora fala assim, olha lá, tudo fanático, tá vendo? Nem cumprimenta a gente, o povo tudo doido, é isso, fizer lavagem cerebral. Não é isso? Porque a igreja ela tem que ser relevante, ela tem que influenciar pessoas. É governo, a igreja do Senhor Jesus, o evangelho do reino é para governo. Governar a vida de alguém, governar a casa de alguém, a família de alguém, a história de um sobrenome todo. O meu pastor chegou para mim e me falou, meu Deus, mas aquele negócio entrou lá dentro de mim, gente. Eles uma vez por ano reúnem a família deles. Sabe quantos crentes tem na rua? Ele falou assim, na última reunião nossa, a gente fechou um hotel, 182 crentes na minha família. Como que o evangelho não pode transformar? Aí eu vi um post dele, o Colégio Batista Mineiro fazendo 100 anos, né? A tia dele foi diretora do Colégio Batista, sei lá, 80 anos atrás. Eu falei, por isso, irmãos, veja bem, que a gente tem que orar para Catarina. Por isso que a gente tem que orar para Sofia. Está entendendo, irmãos? Porque nós vamos passar o bastão para elas continuarem, não é para elas começarem de novo. Você imagina o tanto de oração que tem em cima da minha cabeça, nas gerações?
Nenhuma. Não tinha crente nenhum na minha família, cara. Eu sou o primeiro. É verdade. Agora, na cabeça do Levi já vai ter mais. Porque eu vou orar para os filhos do Levi. E eu vou orar para os filhos dos filhos do Levi. Olha para você ver como é que está indo para frente. Está vendo, irmãos? É diferente. Governo, irmãos. Repita comigo assim: viver pelos milagres não é correto. A identidade da igreja é a missão. Posso desmistificar uma coisa para vocês aqui? Sabe como que é pregado o evangelho a maioria das vezes, irmãos? É em cima da culpa e do medo. Da culpa e do medo. Quer ver como é que pega a massa? Domina as pessoas? Você está macumbada. Está macumbada. Por isso que seu marido saiu de casa. Ô irmãos, a pessoa fica com medo, cara. Fica ou não fica? Fica ou não fica, gente? Oh, eu estava andando com um amigo meu, passei na frente. Estava uma placa assim: a igreja poderosa do Deus da mão de fogo, que não sei o quê. Eu falei, eu fiquei com medo, gente. Ou é pela culpa, ou é pelo medo. Está meio estando de brecha. A legalidade. Ô irmãos, essas duas coisas procedem. Eu estou falando, é manobra de multidão, gente. Manobra de multidão é em cima do medo e da culpa. Olha o tanto de brecha que você deixou também. Pois é, esse homem que você está também não é seu marido, os outros 5 não era. Ainda usa a palavra. Verdade. Aí causa o quê? Culpa na pessoa. Escraviza a pessoa. É o demônio. Fizeram um trabalho. Existem essas coisas? Existem. Mas é uma forma de segurar as pessoas. Culpa e medo. Não tem problema nenhum me parar ali. Olha, deixa eu deixar claro alguma coisa para a igreja aqui. Não tem problema nenhum me parar ali. Eu vou fazer oração. Tá? Pode me parar. Mas eu não quero que você dependa de mim. Não quero que você dependa de mim. A espiritualidade que a gente quer ensinar para você é que você seja dependente de Deus. Amém? De Deus. E cumprir a missão de ser igreja. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque isso aqui é conversa séria, tá, irmãos? Isso aqui é para te alinhar. Para te alinhar. Alinhar você com o céu. Não adianta você comprar um carro. Aliás, você está com um carro rodando um arame. Igual uns irmãos aí, roda no arame. E Deus usa os outros ainda para pôr pneu. Olha aqui. Olha para o pastor. Vai pôr o pneu. Tem que fazer o quê, irmãos? Alinhar. Alinhar. Senão vai rodar, o carro não está alinhado, vai gastar, vai dar o quê? Dor de cabeça. Sabe quem mais me dá dor de cabeça aqui na igreja? Fala para mim aí, irmãos. Não precisa nem de revelação. Fala aí para mim. Os crentes. Os crentes, irmão. Os crentes. Verdade. Muitos estão desalinhados. É só alinhar, irmãos. Meu Deus. Eu nunca vou suprir suas expectativas. Acorda. Nunca. Você nunca vai ser satisfeita em mim. Nunca. 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 E eu nem pus a capa de super-homem, essa eu joguei fora lá no iniciozinho quando eu converti. Eu falei, tô fora. Super pastor, tô fora. Não é? Nossa célula está organizando para fazer uma obra de pedreiro mesmo, sabe? Na casa de uma irmã lá em Ibirité. E eu falei, não, vamos aproveitar e vamos pintar e tudo. Aí teve um irmão da minha célula, e aí pastor, vamos lá, moço, vamos lá, eu vou lá e resolvo. Eu falei, vai nada, rapaz. Vai resolver o quê, moço? Põe o povo para trabalhar, moço. Põe o povo para fazer. Viu essa mentalidade? Eu que tenho que ir para... Não. Nós já ensinamos. Já fizemos juntos. Não foi assim que Jesus fez? Ele fez. Depois ele fez junto. E depois ele falou o que com os discípulos? Agora vocês vão. É assim, é o discipulado. Aí implanta-se o que, irmãos? A cultura. A experiência precisa produzir uma crença. A experiência precisa produzir um comportamento, uma transformação.
Aí a pessoa tem a cultura. Pode vir o capeta que for. Pode vir, capeta. Demônio das trevas. Vai ter que sair da minha frente. Porque aqui já mudou. Acusação? Não, eu realmente pisei na bola. E daí? Já me arrependi. Já confessei a Deus. Sai para lá, acusação das trevas. Cultura. Sim ou não? É, cultura. Como é que é? Missões? Hã? Fala, igreja sofredora? Não tem a Bíblia? Corta os pescoços? Cultura, pode passar aí, ó. Cultura. Cultura. Ageu fala assim, será que não está na hora de vocês acordarem? Vocês estão preocupados só com vocês. Deus libertou a gente de lá, para a gente continuar isso aqui, ó. Tem que voltar ao culto, temos que implantar. Aquela época era o templismo, né, irmãos? Tinha que ter o templo, é isso. Então a gente tinha que reconstruir aquelas coisas lá. E o povo, a maioria estava fazendo o quê? Deixa esse negócio para o Fabrício e para o Edmar fazer, eu vou cuidar da minha casa. Interesses próprios, cultura. Essa cultura aqui, irmãos, é a cultura do egoísmo. Ofertar para missões é reino de Deus. É o reino de Deus. A experiência que você teve com Deus deve produzir um caminho santificado, deve produzir santificação em você, obediência em você, compaixão. Então não podemos parar no hospital. Faz assim com a sua mão, assim, ó, deixa eu ver. Você está cheio de amor hoje? Sério? Sim. Delicadamente, faz assim, ó. Belisca esse sacerdote que está do seu lado aí, ó. E fala assim, você já ganhou alta, filho. Você já ganhou alta. Você já ganhou alta. Sai do hospital. Sai do hospital. Vai fazer a obra. Vai fazer a obra. Para de apanelar a sua casa. Enquanto a casa de Deus está em ruínas. Anda comigo. Você vai precisar apagar uma linha que separa. Isso não existe no reino de Deus, tá, irmãos? Estou implantando aqui, para a glória de Deus Pai, amém? Amém? Secular e sagrado. Você tem que apagar essa linha da sua vida. Não existe secular e sagrado, não, gente. Quem foi que colocou isso dentro da cabeça do povo da igreja? Não pode existir secular e sagrado. Não existe isso. Eu te provo na Bíblia. Só deve existir o sagrado, irmãos. Só o sagrado. Só o sagrado. No islamismo, os muçulmanos, só tem o sagrado. Só o sagrado. Por isso que aquele povo você já viu, só tem sagrado. Política, sagrado. Pega um político deles lá fazendo coisa errada para você ver. Lazer, sagrado. Como que pode você adorar um Deus? A igreja, não vou falar você, senão você vai achar que eu estou pegando no pé. A igreja, né? A noiva que adora o santo, não é? Porque o véu já rasgou. Entra lá dentro do santo dos santos. Como é que estava cantando aqui agora? O que é que os anjos veem? E a igreja? Eles fazem cantar santo. E a igreja, santo. Aí depois vai lá, Mineirão. O lazer seu não é santo? Estou falando que não pode ir no Mineirão, não, irmãos? Não estou dizendo isso. Como é que o lazer não é santo? É secular? É profano? Oh Deus, eu faço esse voto. Traz a oferta. Oh Deus, o pastor falou que tem ofertas que desatam coisas no mundo espiritual. É a minha empresa, Jesus é o meu emprego. Aí chega lá no emprego, mente, passa a perna, desonesto.
Que espiritualidade é essa, irmãos? Por isso que a igreja é fraca, muitas vezes. Não cumpre o seu propósito. Porque tem algo que separa sagrado, secular. Não existe secular, não. Hoje é dia de você apagar esse negócio. Tem um menino na minha célula, nós vamos batizar ele. Esse eu vou deixar ele 3 minutos, eu vou sacudir ele debaixo da água assim, ó. Ô milagre lindo, gente. Esse menino não aguentou. Ele veio no culto 2 vezes aí. Falou, não, pastor, você grita mesmo, tem uma que incomoda. Eu falei, justamente. Incomoda esse bicho que está dentro do você aí. É para ele que está sendo incomodado. Já você vai estar também, ó. Amém, irmãos? Não está aí hoje. Ele não suportou. Ele não suportou o agir do Espírito Santo dentro da cela. Ele pediu demissão, porque no emprego dele ele era, entre aspas, obrigado a mentir. A função dele era mentir. Ele atendia um cliente, o cliente fechava o negócio. Só que já estava tudo combinado dentro da empresa. Não ia cumprir o prazo, ia enrolar. E lá, depois que Satanás já mandou fazer um pagode lá no inferno, porque ele mentiu, né, porque ele fez parte dessa engrenagem babilônica, ele entregava, né, o pedido. Depois que o inferno foi reconhecido ali, né? Não pode ter secular na vida da igreja. Não pode. Não pode. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, irmãos? Ô pastor, mas moço, eu tenho 3 filhos, tenho prestação do lote para pagar. Eu dependo daquele dinheiro. Você depende de Deus, irmãos. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Agrade o Espírito Santo. Agrada o Espírito Santo para você ver. É a fé, gente. A experiência, ela tem que produzir o quê? Uma crença. A experiência, ela deve produzir um comportamento para que uma cultura seja implantada. Quem é que vai querer seguir um líder de célula que não dá um exemplo? Um líder de célula, irmãos, deixa eu te dizer, os filhos vão fazer o que quem faz? Fala aí para mim. Os pais, a cultura é implantada ali. É ali que a cultura é implantada. Está pesado demais domingo de manhã. Sabe lá que o homem vai pregar, o homem vai vir bater mais ainda. Mas é com amor que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando com amor. Pelo Espírito, você tem que receber essa palavra. Porque ela vem do céu. Ela vem do céu. Vem do céu. Ah, pastor, deixa eu te dizer aqui. A Bíblia não fala assim que nós fomos criados o quê? Feitos o quê? Imagem e semelhança. Imagem fala do exterior, semelhança fala do caráter, fala do interior. De que adianta carisma? De que adianta dons e talentos? Teve uma vez lá no início, lá quando eu conheci a Raquel. Deus já deve ter mudado alguns pouquinhos por cento aí. Estou na caminhada, né, irmãos? Mas aí a gente foi num evento, não sei onde a gente estava. Ô irmãos, mas pensa num cara ruim para pregar aí. Fala aí. Lembra daqui? Mas desanimou. Sabe? Não era bom para pregar. E aí eu falei com a Raquel assim, ó. Fraquinho para pregar, né? Aí Deus usou a boca dela e falou assim, pois é, eu já vi um monte igualzinho, ele ia pastoreando igreja grande mesmo. Sabe por quê, irmãos? O carisma e o talento, Deus dá para quem Ele quer, não é? Mas o caráter é só para quem deixa Deus trabalhar nele. É só para quem deixa Deus trabalhar nele. Está entendendo? E o que faz a pessoa ficar, permanecer? Fala aí para mim. É o caráter. Você pode ter certeza. É o caráter. É a mesma coisa da casa que não é ocupada. Ageu ergue a voz e fala assim, ô gente, vocês estão na contramão. Primeira obra de Deus. Primeiras coisas do Senhor. A casa, a gente saiu de lá, essa é a missão nossa aqui.
A missão que eu e você aceitamos lá quando a gente foi liberto foi para vir reconstruir. A missão da igreja, antes de ser hospital CTI, lá antes da formação, é o quê? Anunciar o evangelho. É essa. Está compreendendo, irmãos? Sério? Está preocupado mais com suas coisas do que com as coisas de Deus? Está em ordem errada. Não estou dizendo que você não tem que ser dedicado, não tem que gastar tempo. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, se no seu coração, o próprio Jesus falou. O próprio Jesus falou, olha, aquele que não largar tudo, que não amar mais a mim do que todas as... Mas que a mãe, mas que os filhos, não vai ser meu discípulo. Estava conversando sobre redes sociais essa semana, e eu fui falando daquele, como é que chama aquele menino bonitinho? Como é que chama aquele bonitinho que é campeão de seguidores aí, Adeli? Um lourinho que dança. Diz que ele converteu, diz que ele virou crente, como é que ele chama? Você escuta, né, filha? Caiu a casa, você escuta, né? Justin Bieber, diz que ele tem lá mais de 18 milhões de seguidores. É muito, gente? Sim ou não? Quantos discípulos que ele tem? Diferente. Quantos discípulos? Quantas pessoas que estão indo atrás de você por conta da sua influência? Porque aquela mulher lá que perdeu os 2 filhos, você sabe daquela mulher, os 2 filhos morreram, aí ficou uma nora. A sogra chegou para a nora e falou assim, filha, vai embora, dá tempo, você está tão bonita ainda, dá para você casar, não tem mais filho não para casar com você não, vai embora. O que a menina falou? O que ela falou? Cadê os crentes aqui? O que ela falou por conta da influência daquela crente? O que ela falou? Onde você for, eu vou. Onde você pisar, eu vou pisar. O seu Deus vai ser o meu Deus. De tamanha influência que aquela senhora crente exercia sobre aquela nora. É a influência, gente. É a vida na vida. Assim que se implanta um reino. Se não for desse jeito, não é. É mentira. É barulho. É barulho. É só barulho. Pastor, como é que é esse negócio de caráter? É em processo, tá? É em processo. Teve um rei que ele não passou pelo processo, mas o povo encheu tanta paciência do profeta. O profeta ficou atribulado e falou, Deus, esse povo não me aceita. E Deus lá de cima falou assim, eles não aceitam, sou eu. Eles estão pedindo é rei, então eu vou dar um rei. O rei tinha passado por um processo? Não. Saul não tinha passado por um processo. Por sua vez, Davi, 13, 14 anos no processo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você já teve orações que não foram respondidas? Fala aí para mim. Já? Processo. Deus trabalhando. Você já fez alguma coisa para Deus que não deu certo? Eu já fiz coisa para Deus que não deu certo. Deus mandou os discípulos expulsar o demônio. Deu errado. Eles não conseguiram. Processo. Deus trabalhando. O problema, olha aqui, o olhar não é a respeito de ter sucesso ou não ter sucesso na ótica humana, irmãos. Sucesso não é a efetividade. Não é a efetividade. Se liga, não é a efetividade. Expulsei 10 demônios, torturei 18 demônios. Não é isso. Não é isso. Porque eu já fiz muita coisa para Deus que não deu certo. Já fiz. E já tive muita oração que não foi respondida. Ou melhor dizendo, para os mais espirituais foi respondida. Quando não é respondida, é Deus falando o quê? Não. Não é isso? Sim ou não? Mas o que aqueles discípulos fizeram? Voltaram para Jesus. O sucesso é sempre eu e você voltarmos para Jesus, irmãos. Sempre, sempre. Não estou dizendo uma pessoa que está desviada, não, irmãos. Desviado, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Não tenta fazer a obra de Deus sem Deus, não, tá? Olha para mim aqui. Ei, não tente fazer a obra de Deus sem Deus. Está compreendendo aí, varão? Está compreendendo? A experiência é necessária para criar uma mentalidade. Mentalidade. O Senhor sabe quantos que
vieram aqui para ouvir outro tipo de mensagem, mas ouviram o recado de Deus. É o pão, tá, irmãos? Esse é o pão, viu? O pão de hoje é esse aí, tá? Agora de manhã é esse, à noite tem outro. Você vai ver que vai estar alinhadinho. Vai estar alinhadinho, irmãos. Eu falo na presença desse Espírito, que é poderoso. Vai estar alinhadinho o que eu estou falando, não tenha dúvida disso. Agora não vira aquela esquina e deixa esse negócio embora, não. Tampa esse buraco aí que tem no tanque. A igreja existe com uma missão, irmãos. É hospital, mas é com uma missão. O hospital é só parte do processo. O destino, o propósito é a missão. Missão de quê? De anunciar, de implantar, de estabelecer o quê? O reino de Deus aqui na terra. Amém? Feche seus olhos, por favor. Volta, filho, volta para Jesus. Volta para Jesus, tá? Será que não existe alguém aqui que está comendo e nunca se satisfaz? Porque a Ageu falou, ó, vocês estão quebrando a cara. Vocês estão preocupados com a casa de vocês. E a minha casa que está em ruínas? Bebe água e nunca passa essa sede. Eita! Nunca está satisfeito. E o dinheiro que se ganha é igual colocar num saco furado. O bolso é muito fundo e o braço é muito curto para alcançar. Saquetel furado. Isso representa um estilo de vida desalinhada com o Senhor. Sabe o que a Ageu estava falando? A Ageu estava dizendo assim, ó, alinhe-se com o céu. Enquanto você não se alinhar com o céu, é isso aí que vai ser sua vida. Sim, quero ser. Pastor, quer dizer que eu vou ter que trabalhar? É óbvio que você vai ter que trabalhar. Não preciso mais ter. Eu vou ter que abrir mão de coisas? É óbvio que você vai ter que abrir mão de coisas. Você já recebeu alta, filho. Você não está no CTI mais não. Enquanto estava no CTI, a obra estava sendo feita ali em você, ali, ó, tratando, curando, te libertando. Agora é hora de ir. Deixa que Deus cuide da sua casa, tá? Vamos cuidar das coisas dele. A igreja primitiva, eles confundiam o que era gente e anjo. Eles confundiam gente e anjo, de tanto que aquele negócio era forte, gente. Pedro foi lá e bateu na porta. Falei, quem é Pedro? É Pedro. Aí, não, é o anjo. De tanto que eles viam anjos, de tanto que eles viam, de tanto que era forte o negócio, tinha hora que eles até confundiam. Eu quero viver isso, gente. Eu quero viver isso. Eu quero viver esse negócio. 392. Então, seja igreja. Cadê a menina que falou que ia morrer aí, como missionária? Deve estar lá na salinha trabalhando lá, ó, cuidando das crianças. Ela falou, pastor, eu não morro, mas eu vou ser uma missionária. Está dentro dela, gente. Deus chamou. Eu não vou cantar igual você, mas deixa eu pregar. É nós, gente. Cada um com. Deus já te deu. Deus já te deu. Agora teve um covarde na Bíblia, na parábola, ele enterrou um talento. Mas ele enterrou por quê? Porque ele tinha medo. Por isso que ele enterrou. Está escrito lá. Com medo, ele enterrou. Vai se acertar com Deus agora, tá, irmãos? Vai se acertar com Deus. Aqui é faca na caveira, como diz os jovens aí. Nós vamos que vamos, viu? Nós vamos que vamos. Nós vamos no nome do Senhor. No nome do Senhor. E a respeito do comportamento, da conduta, da integridade, da lealdade, da pegada, a experiência quem dá é o Espírito Santo. Agora o resto, tem cajado aqui que eu vou chegar junto de você. Vou chegar junto. Vou chegar junto da liderança. Agora nós vamos, ou senão vai ficar para trás. Mas tem amor também, eu posso te colocar no banco, posso te colocar para descansar um pouquinho. Mas quem vai ter que ir de verdade. Ou senão vai arrumar sua casa, deixa a obra de Deus em ruínas. Está escrito aqui também. Pode soltar a voz aí, filho. Libera aí, ó. Abra o céu aí, ó. Com aquilo que Deus te deu. Quer fazer a obra, quer? É assim, pastor Leandro. Então vamos embora.
É tudo ou nada agora. Agora é tudo ou nada. Vai panelar a sua casa? Ou vai cuidar das coisas de Deus? Cadê os crentes aqui, hein? Cadê? Quem vai comigo aí, hein? Tem alguém que crê nesse evangelho ainda? Tem? Tem alguém que crê nesse evangelho aqui ainda? O de arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É esse evangelho que a gente crê.